Fala, gente boa! Olha, hoje o tema é da maior importância para você entender o Brasil de hoje. Hoje a gente vai falar de Era Vargas. O que ela representa, suas várias facetas, molinho, mastigadinho, olha só, para tu tirar 10 na prova. Repara bem, olha só. Getúlio Vargas significou a Era Vargas no Brasil, começa em 30 e vai até 45. Depois ele tem um outro momento, mas a gente vai ficar nesses 15 anos nessa aula. Né? Representou uma ruptura, uma mudança histórica muito considerável. Ele é uma fronteira. Claro que, naturalmente, elementos de continuidade existiram. Mas a partir de Vargas, a partir da Revolução de 30, o Brasil vai começar a mudar aceleradamente, em vários sentidos. Então a gente vai esmiuçar tudo isso de forma bastante tranquila. Primeiro deles, eu preciso que você entenda o seguinte. A Era Vargas vai simbolizar uma alteração na história do Brasil em alguns sentidos. O primeiro deles é econômico, mais importância, ou seja, o que esses 15 anos trouxeram de mudanças para o Brasil? Um processo de industrialização que vai ser iniciado com Getúlio Vargas, uma modernização. O Brasil vai começar a mudar de cara, aquele Brasil rural, plantation, grande fazendão, que sempre foi desde o período colonial. E continuou sendo depois da proclamação da República, a primeira República, a República do Café com Leite, vai começar a sofrer uma alteração bastante considerável. É a industrialização, as indústrias de base de Getúlio Vargas, e começa a alterar esse quadro econômico. Ou seja, o Brasil não vai ser apenas agrário a partir de agora. Tem um processo de modernização, de urbanização, as cidades estão crescendo. Então, isso aqui é de extrema importância. Dá para dizer que o Brasil moderno começa a nascer a partir daí. Do ponto de vista político, a gente tem uma profunda reorganização, reformulação do Estado. O que eu quero falar com isso para você? Desde a independência do Brasil, de 1822 até aqui, 1930, onde começamos a nossa historinha, as elites no Brasil, tanto as elites nacionais, as elites locais e os grupos populares, as disputas que estão permeando ali aquele entorno do que vai ser a formação do Estado do governo brasileiro. Em outras palavras, desde que a gente fez a independência, a disputa era que modelo de Brasil, que modelo de política vai se estabelecer. Dentre as principais disputas que vai permear todo esse período de 1822 até 1930, a mais importante foi o modelo político de centralização conservador, ou seja, muito poder concentrado num centro político, que vai ser o Império, vai ser o Imperador durante um bom tempo, depois a República, ou o modelo descentralizado, liberal, ou seja, menos poder no centro e mais autonomia para as províncias, para os estados. A despeito das mudanças de sistema, de monarquia, depois para a república, esse é um elemento de continuidade, de disputas, com avanço e retrocesso, mas sempre nessa tensão. A partir de 1930, a partir da Revolução de 30 com a Era Vargas, aqui é um novo processo, é uma nova face do Estado brasileiro, uma face centralizadora, como nunca tinha acontecido até antes. A gente já vai entender por que, como isso se processou. E também mudanças do ponto de vista social. O Brasil com a industrialização, o Brasil com a modernização, com a urbanização que está vindo, está sendo construída durante o período de Vargas, já não era mais aquele Brasil tão rural ou eminentemente rural como sempre foi desde o período colonial. As cidades estão crescendo e um novo ator, inclusive social, está surgindo. O proletariado, o trabalhador urbano, que tem suas reivindicações, tem suas lutas específicas e aparece como um novo ator no cenário brasileiro. Antes, a classe trabalhadora, ou seja, os trabalhadores urbanos, não estou falando dos trabalhadores rurais, estou falando dos trabalhadores urbanos, tinham um peso muito menor porque o Brasil era pouco industrializado, o Brasil era pouco urbanizado. Era o Brasil roça, é isso que eu preciso que você entenda. A principal ruptura de Getúlio Vargas para frente é esse. O Brasil não vai ser mais o Brasil roção, fazendão. Agora tem indústria com mais força, agora tem cidades maiores e o proletariado, os trabalhadores, que estão botando a sua cara também no sol aí com disputas e com suas intencionalidades. Show de bola. Cultura também vai ser remodelada. O Brasil começa a se pensar de outras maneiras. Elementos culturais que antes eram perseguidos, como
os aspectos da cultura afro-brasileira, candomblé, samba, capoeira, agora vão ser legalizados, vão entrar em outra instância. É um Brasil de reformulações. Como isso vai acontecer e sobre quais disputas, quais atores, é isso que a gente vai tratar agora ponto a ponto, beleza? Então, tranquilão, vamos entender direitinho o que foi essa Era Vargas e por que ela é tão importante de fato como você está vendo. A gente divide a Era Vargas em 3 etapas, 3 fases. O primeiro período do governo provisório, Getúlio Vargas toma o poder com os tenentes, a Revolução de 30, até 1934 é o tal do governo provisório. Não havia uma nova Constituição, Vargas estava provisoriamente no poder. Tem todos um conjunto de medidas importantes ali. A segunda etapa é o período constitucional. Agora, com uma Constituição, Vargas é eleito indiretamente, a gente tem de 34 a 37 o período constitucional. Treta, as coisas que estão rolando na Europa, todo mundo estão chegando aqui, o negócio está pegando fogo. E a terceira fase, talvez a mais importante da Era Vargas, seja a ditadura do Estado Novo, que vai de 37 a 45. Aqui o coração das mudanças que Getúlio Vargas está processando na história do Brasil vão se sentir com mais força. Tá? Então vamos devagarzinho, ponto a ponto. Como Getúlio Vargas chega ao poder? Meu parceiro, naquela crise da Primeira República, aquela confusão toda aí, você vai perceber, desde a década de 20 como um todo, essa Primeira República, tal da República Café com Leite, a República Velha, estava sofrendo bastante com conturbações políticas. Vários grupos insatisfeitos, com aquela jogadinha Minas e São Paulo, sei o quê, estavam começando a botar a cara no sol e reivindicar uma posição. Uma delas eram os tenentes. A década de 20 foi tenentismo para tudo quanto é canto. Coluna Prestes, Levante os Oito do Forte Copacabana, confusão para tudo quanto é canto. Além dos tenentes, você tinha os intelectuais contestando, a Semana de Arte Moderna, que fez 100 anos, há pouco tempo. Você tem as oligarquias dissidentes, ou seja, outras elites que não eram nem de Minas e São Paulo, nem do Café com Leite, que estavam reivindicando também uma posição naquele jogo político. O desfecho dessa história, dessa crise de hegemonia, de controle da Primeira República, vai ser justamente a Revolução de 30. Houve um racha entre Minas e São Paulo que fazia aquela dobradinha do Café com Leite. Ou seja, o presidente da época, Washington Luiz, não nomeou como um sucessor, não apontou como sucessor um mineiro ou alguém da chapa de Minas, mas novamente um paulista, Júlio Prestes. Aí a galera de Minas pegou, ficou pistola, falou: como é que é, meu irmão? Que conversa é essa? Tá dando um golpe na gente? Não precisamos de vocês. Eles se distanciam e formam uma chapa própria para disputar as eleições de 1930, com Getúlio Vargas como um candidato, o seu vice, João Pessoa. Então Minas procurou captar um pouco, pegou um pouco dali das oligarquias dissidentes, a galera de outros estados, de elites de outros estados que não estavam satisfeitos com o domínio de São Paulo, e vamos fazer um movimento, vamos disputar as eleições? Show de bola, vamos disputar as eleições. Como você sabe como funcionava a eleição da Primeira República, eles vão perder, né? O bagulho é manipulado, não teve jeito, não teve espaço. Ótimo! A galera até tinha aceitado a derrota, não, perdemos, show de bola, segue a vida. Porém, um fato fora da curva foi o assassinato do João Pessoa. João Pessoa foi assassinado além por disputas ali na Paraíba, locais, etc., o sujeito foi assassinado por um marido que se sentiu muito ofendido porque o cara tava ficando com a esposa dele. Rapaz, teve uma talaricada, teve uma treta ali, e o assassinato não foi político. Mas a galera do movimento, sobretudo com a direção de Getúlio Vargas, opa, essa é a nossa deixa. Disseram que o assassinato do vice foi um assassinato político, que São Paulo estava querendo exterminar as oposições e organiza um movimento de revolta. Pegou aqueles tenentes que estavam bolados, fizeram vários movimentos na década de 20 e falou: vamos embora, vamos tomar o poder. E foi o que de fato fez. Os caras se levantaram nacionalmente e marcharam rumo ao Rio de Janeiro. Vão lá amarrar os cavalinhos, você vai ver na imagem aí. Tomam o poder. Getúlio Vargas chega ao poder em 1930. É o sucesso, é a vitória da Revolução de 30. Já de cara, o que ele vai fazer, irmão? Aí você começa a sentir algumas reformulações que são características aí desse período do governo provisório, de 30
a 34. Primeira coisa, uma centralização política. Fechou o Congresso, fechou as instituições do Legislativo e concentrou tudo em si, Getúlio Vargas, no Poder Executivo. Tá? Diminuiu, caçou os poderes estaduais, ou seja, ele vai limpar os governadores e nomear, são os interventores de Vargas. Ou seja, olha só como ele está centralizando a política. Agora quem nomeava os governadores era o próprio presidente da República. Sem eleição, sem essa conversa toda aí. O cara tá botando pra ferver. Concentrando o poder político agora no poder executivo. Olha, esse é um nível de mudança política muito importante, tá? Show de bola. Além dessa centralização política, o que tá rolando nesse período? E os interventores, etc. O período é chamado de período provisório, governo provisório, porque não tinha uma Constituição. Então Vargas está governando, além de uma alta centralização em si no Poder Executivo, sem legislação, irmão, sem lei, sem Constituição. Tá botando para dentro, à vontade. Ótimo. E nesse sentido ele começa a apontar medidas importantes. Vai criar o Ministério da Educação e da Saúde. Não existia, tá vendo? Não existia um ministério que tratava especificamente dessas questões. Vai apontar os primeiros direitos trabalhistas. Ele está começando a olhar para esse lado do trabalhador. Opa, temos que captar isso aqui, diminuir os conflitos entre os patrões e essa burguesia. Vamos começar a botar na legislação. Isso é um apontamento importante. Tá? E captaram o interesse daqueles tenentes que fizeram a Revolução junto com ele, que era uma demanda já antiga de reivindicação contra a Primeira República, que era legalizar e normalizar direitinho, sem corrupção, sem voto de cabeça, sem sacanagem, as eleições. Ou seja, criar eleições transparentes e, de fato, concretas nesse sentido, assim, sem manipulação tão bizarra como rolava antes. Nesse sentido, ele criou o Código Eleitoral. Isso aí foi super importante. Ele está começando a normalizar uma nova política no Brasil. Olha quantas mudanças. E dentro desse Código Eleitoral, o que era previsto? Além do conjunto das eleições, etc., o voto secreto, voto aberto, como era na Primeira República, era voto de cabeça. O sujeito vinha que estava votando e ia lá e te descia o couro. Enfim, um conjunto de modificações. Tá? E Vargas não está querendo aqui, nesse momento mais inicial, abrir uma briga com a elite de São Paulo, que era a grande elite do Brasil, o grande produto do Brasil, o grande motor econômico do Brasil, ainda era o café de São Paulo. Então ele criou logo de cara uma Comissão Nacional do Café, justamente para tentar regular o preço, diminuir as pressões, porque em 1929 rolou crise, a quebra da Bolsa de Nova York, as exportações de café desceram, o lucro da elite do café também, vai tentando segurar a onda, tá queimando o café feito lixo, seguindo velhas políticas da valorização do café durante a Primeira República. Então, o cara tá ali habilmente tentando trabalhar com vários interesses, mas modificando muito a política e o funcionamento político do Brasil. Apontando a interesses novos, trabalhadores, dessa burguesia urbana, mantendo a galera do café um pouco satisfeita e remodelando o governo. E aí a gente vai entrar numa discussão, gente. Vargas, foram 15 anos nessa era Vargas, que ele nunca foi eleito. Entrou com uma revolução, com um golpe, vai dar um golpe dentro do golpe, vai ficar durante todo esse período sem uma eleição. E ele vai mudar muito, porque o Brasil, a conjuntura internacional, durante esses 15 anos mudou muito. E Vargas foi muito hábil em saber mudar de cara, meu irmão. Tinha várias máscaras que ele ia jogando. Ele assume nesse primeiro governo provisório, naturalmente, é o Vargas tenente, vestidinho de tenente, tomou o poder com os caras, não sei o quê. Tá apontando nesse sentido. Quando a situação mudar, ele muda de cara, muda de máscara e começa a sinalizar outros interesses. Ele vai saber dialogar e jogar com as oscilações políticas em todo momento. Então isso aqui é muito importante. Só que não tá agradando todo mundo. E não tá agradando, sobretudo, a elite de São Paulo, irmão. Por quê? Porque os caras que perderam o poder. Quem mandava basicamente na Primeira República? São Paulo. É a elite do café. Com a Revolução de 30, o governo Vargas tomando todo o poder para si, para o executivo, diminuindo o poder dos estados e vai nomear interventor que São Paulo não vai gostar, uma confusão para tudo quanto é canto. Essa elite paulista não tá gostando nada disso. Ainda que ele tentasse valorizar o café, tá? Não deu outra. O argumento foi o seguinte. Vargas, tu tomou o poder em 1930 para fazer uma revolução, moralizar a política, moralizar as eleições, corrigir, não sei o que.
mas tu tá demorando muito com esse governo provisório. É meio que um ditador aí governando sem uma Constituição. São Paulo vai levantar-se em armas, rapaz. Sobretudo mobilizando grupos de tenentes locais, a elite paulista vai tentar um movimento político e tomar o poder. É a tal da Revolução Constitucionalista de 1932. Basicamente, o que foi esse movimento? São Paulo rebelou-se contra Getúlio Vargas e falou: vamos pro pau. E preparou um movimento de fato que vai ocorrer. Vai ser derrotado pelas pressões políticas e tudo mais. Porém, foi de grande importância porque acelerou o esforço do governo de chamar uma nova constituinte e produzir uma nova constituição. Ou seja, normalizar a política no Brasil. Porque até então, desde 30, estava sem constituição, estava valendo qualquer coisa, Vargas está fazendo o que ele quer. Isso que ele de São Paulo não queria. Só que a questão é, São Paulo ficou isolado, lutou sozinho, e lutou contra as tropas do governo federal que não tinha jeito. São Paulo sozinho não conseguiu segurar a onda. Perderam, foram derrotados. Mas isso sim acelerou, com toda a pressão que isso foi gerada, acelerou o Vargas chamar uma constituinte e produzir uma constituição. Ele vai chamar a constituinte em 33, e em 34 vai ser promulgada uma nova Constituição. A segunda Constituição da República e a terceira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1934, na qual ele consolida aqui alguns elementos importantes sim, de mudanças de áreas, de coisas que o Brasil está se modernizando, está atraindo outras coisas. Primeira delas, o voto feminino. As mulheres não votavam, gente. Veja, isso foi fruto de lutas bastante importantes das mulheres no Brasil, sobretudo as mulheres da elite, tá? Foi consolidado o direito de voto das mulheres na Constituição de 34, dando elas pleno direito político. Foi consolidado em 34 também alguns direitos trabalhistas importantes. A manutenção de uma ideia de um salário mínimo, mas ainda vai melhorar depois, uma jornada mínima de trabalho, alguns direitos para proteger o trabalhador, incentivar novas políticas industriais. Enfim, a Constituição de 34 entra em vigor e a própria Constituinte elege indiretamente o próprio Getúlio Vargas. Veja que conveniente. Vargas continua no poder, agora com mandato presidencial, que terminaria em 38. A gente entra na segunda fase da Era Vargas, o que a gente chama do período constitucional. Agora, Getúlio Vargas está no poder por um mandato fixo de 4 anos, terminaria com 4 anos, mas governando com uma Constituição. O Brasil agora tem leis, o Brasil foi reconstitucionalizado, o Congresso voltou a operar, o Senado voltou a operar, enfim, tem aí toda uma mudança nesse sentido. Só que o que marcou muito, isso que mais cai sobre o período constitucional. A gente está falando de 1934 a 37. O que marcou esse período foi uma forte radicalização política e ideológica. O que estava acontecendo no mundo, meu camarada? Que está influenciando aqui o Brasil e esses movimentos. O que está rolando no mundo é o seguinte: uma forte crise do liberalismo, uma inclinação para um Estado mais autoritário. O que está rolando na Europa, por exemplo? Hitler tomou o poder em 1933, os nazistas estavam no poder já. Os fascistas, Mussolini na Itália, já estavam antes disso ainda. E essas ideias de um Estado forte e autoritário estavam ganhando muito fôlego na Europa. O nazifascismo estava bombando por lá e tinha expressões em outras áreas. Vamos lembrar que o Japão, que também vai entrar com um eixo na Segunda Guerra Mundial, está lá seguindo uma política bastante firme e descendo o couro nos vizinhos ali na Ásia. Os Estados Unidos também estão vivendo uma política intervencionista, um Estado mais forte, desde a crise de 29, com o keynesianismo. Então, qual era o cenário conjuntural desses anos 30, que está chegando muito forte aqui no Brasil? Uma inclinação de governos mais autoritários, fortes e menos liberdades democráticas, menos liberalismo. E essa influência desses ideais fascistas está chegando aqui no Brasil com a criação de um movimento aqui, de aberta inclinação fascista, que foi a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada por Plínio Salgado, que foram os fascistas aqui no Brasil.
Mas ao mesmo tempo que tudo isso está rolando no mundo e aqui no Brasil, também tem a galera que está contra os fascistas, os antifascistas. E aí tinha democratas, liberais e, sobretudo, os comunistas, que também vão criar um movimento aqui. O Partido Comunista Brasileiro já existia, o PCB já existia, mas agora vão criar também um outro movimento mais amplo, a Aliança Nacional Libertadora. Então o que foi essa radicalização ideológica que foi tão importante nesse período constitucional da Era Vargas? O choque, um embate entre fascistas e antifascistas. A Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. O pau tá comendo. Porque esses caras estão disputando ali e Vargas está ali, jogando para os dois lados de algum nível, tentando se manter uma certa neutralidade, mas também nesse período está bastante inclinado às inspirações nazistas e fascistas da Europa. Ele deu várias declarações e gestos de, olha, pô, legal Hitler, legal Mussolini. E aí aquela coisa, lembra que eu falei que o Vargas é o cara das várias máscaras? Aqui, bom, quem tá bombando no mundo? São esses caras que estão expandindo, estão conquistando outros territórios ali. Hitler apresentava um poder muito importante, um peso grande na Europa nesse contexto. Ele tá ali e falou, opa, eu tô junto com esses caras aí também. Tá bom pra mim. Quando começou a ficar ruim pra eles, Vargas também aqui mudou. Botou a máscara de democrata e vai lutar na Segunda Guerra Mundial. Enfim, período constitucional da Era Vargas. Para resumir, meu parceiro, a Constituição de 1934 entra em vigor, dá um mandato legal agora a Getúlio Vargas, mas o pau tá comendo, é radicalização ideológica, fascismo, antifascismo, briga de rua, treta, deu briga de rua real. Comunistas e fascistas caíram na porrada também, né? Lembra lá da revoada das galinhas na Praça da Sé em São Paulo. E o que vai botar mais lenha nessa fogueira, para deixar coisa bonita aqui para você, filho. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, que era muito dirigida pelo PCB e tinha a liderança, a direção do Luiz Carlos Prestes, que foi um cara muito simbólico, teve um peso político muito grande nesse período no Brasil. Era o velho Prestes, lá da coluna Prestes. Ele era um cara muito conhecido, tinha um peso político muito grande. Enfim, em 1935 eles vão liderar um movimento armado. São os Levantes Armados de 1935. Luiz Carlos Prestes, os comunistas, o PCB, por dentro da Aliança Nacional Libertadora, tentaram tomar o poder. Houve um levante, em Natal eles conseguiram ficar 4 dias no poder, levante aqui no Rio de Janeiro não deu certo, foi água abaixo, não funcionou, foram derrotados. Mas isso aí jogou no colo do Vargas o que ele precisava. Vargas gostava do poder, ele tinha tesão no poder, queria continuar seguindo essa toada no poder. E o levante, a tentativa de golpe, a tentativa de revolução que os comunistas vão liderar, que foi fracassada, Deus jogou no colo Vargas a seguinte coisa, olha, aí ó, os comunistas estão tentando tomar o poder, não podemos deixar. E foi essa justificativa que ele usou, veja que loucura, irmão. Ele forjou um plano, Quem escreveu o plano foi um oficial do Exército, Olímpio Mourão Filho, o tal do Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Os caras inventaram um documento que seria a prova. Os comunistas estão tentando tomar o poder de novo. Isso em 1937. Temos que fechar, temos que proteger o Brasil, salvar o Brasil dos comunistas. A retórica anticomunista ganhou muita força no Brasil nesse momento. Até porque, lembra, estamos em 1937. Hitler está bombando na Alemanha, Mussolini, não sei o quê. E a União Soviética era mal vista, era uma luta dos capitalistas contra os comunistas. Isso aqui tá chegando também, bom. Era a justificativa que o Vargas precisava, ele dar um golpe. Pega o plano Collor e falou, tá vendo? Não tem clima pra gente fazer eleição. Olha que loucura. Não tem clima pra gente fazer eleição em 1938. Vou ter que tomar o poder, vou ter que dar um golpe dentro do meu próprio golpe. E em 1937 é instaurada a ditadura do Estado Novo. Agora fechou o Congresso de novo, todo o legislativo, inclusive municipal, tá? Fechou tudo, acabou com os governadores, ele vai nomear interventor de novo. Fechou tudo. Vargas agora assume uma ditadura aberta, que a terceira fase era Vargas, de 37 a 45.
a ditadura do Estado Novo. Meu irmão, aqui que o negócio ganhou fôlego. Ganhou fôlego pelo seguinte: a ditadura do Estado Novo foi uma ditadura personalista. A base de legitimidade era a figura do Vargas. E aqui ele está encabeçando um projeto que é o seguinte: a modernização conservadora. O que era isso? Deixa eu te explicar que isso aqui é olha a vibração. É altamente importante. A modernização conservadora, o que era isso na prática? As elites no Brasil já estavam apontando nesse contexto que, o Brasil não pode ser uma roça como era antes. Só a agricultura, viver de agricultura, porque isso não é bom pra gente. Tá vindo uma guerra aí pela Europa, né? Em 1937, a guerra vai começar em 39. A gente vai ficar com dificuldade de importar coisa. A economia brasileira é muito dependente do exterior, porque é plantation, basicamente, vive de vender agricultura. Isso não é bom. Isso não é um país moderno. O país moderno tem que ter o quê? Indústria. Né? Tem que ter fábrica, tem que produzir coisa aqui. Show de bola. Como é que a gente vai industrializar o Brasil? O que essa elite acreditava, o ranço conservador aqui sempre foi muito forte. As elites no Brasil, desde o período colonial, sempre quiseram um povo longe, povo quietinho na terra, quem manda é nós. E os caras estão com a mesma perspectiva. A gente vai modernizar o Brasil, mas isso só é possível de forma conservadora, ou seja, de forma autoritária. O Brasil é muito grande, tem muitas diferenças, não sei o quê. Não tem como ser na conversa na democracia, não. Aqui, para modernizar, tem que descer o couro mesmo. É nós que é o Estado que vai mandar e conduzir uma modernização. E esse é o programa do Getúlio Vargas no Estado Novo. Né? Vamos industrializar o Brasil, mas sob o pulso forme de uma ditadura, de um governo que manda e o resto obedece. E quem não obedecer entra no couro. Essa jogada. E como qualquer ditadura, o que ele tinha aqui de característica? Censura. É a tal da DIP. A DIP costuma cair importante pra caramba. Era o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que fazia o Departamento de Imprensa e Propaganda? 1. Propaganda do governo. 2. Censura dos meios de comunicação. Tudo. Cinema, teatro, livro. Passou o rolo na censura. Eram as ideias que o governo queria que fossem divulgadas. E, sobretudo, foi um departamento com o rádio era o grande meio de comunicação nessa época. O rádio, que a Hora do Brasil era um programa de rádio nessa época que falava bem do governo, dava entrevista, o próprio Vargas ia lá falar, não sei o quê. Usando esse grande meio de comunicação, a DIP operava no seguinte sentido: Vargas é o pai da nação, querido. Puxar o saco, criar o mito Getúlio Vargas, o mito do pai dos pobres. Falou de Era Vargas, você vai lembrar disso. Do pai dos pobres é muito consolidado aqui. Porque tratava-se, não era uma ditadura paternalista, personalista, não é a ideia do Vargas. Então, tem que forjar uma ideia de um cara que é fundamental, sem ele não rola. Então era o Vargas bonzinho, o Vargas que cuida de todo mundo do Brasil, o Vargas ia no colégio, abraçava criança, aquela coisa toda. E dentro disso pau nos comunistas, pau na oposição, o Getúlio Vargas mandando de forma absolutamente autoritária com essa DIP e botando o que ele expressava no governo como suas intenções. Outra característica chave da ditadura do Estado Novo: o projeto de industrialização, de modernização conservadora, era operado no seguinte termo: de um desenvolvimentismo, ou seja, um projeto de desenvolvimento do Brasil nacionalista. Era o nacional desenvolvimentismo. O que era isso? Show! O Brasil tem que modernizar? Show, tem. Tem que criar infraestrutura, precisa de energia, precisa de ferro, precisa de tudo isso. Precisamos, portanto, das indústrias de base. Mas para isso, o governo tem que entrar forte com dinheiro e, sobretudo, com empresas estatais. Ou seja, priorizava-se o capital nacional no desenvolvimento do Brasil. Cria-se empresas do governo, muito dinheiro nacional, da burguesia aqui dentro, sei o quê, para criar essas grandes indústrias. Tinha capital internacional? Tinha dinheiro internacional, sim, mas a prioridade era para dentro. E show de bola. E começam as indústrias de base: ferro, energia, mineração, e aí com pancada de empresas importantíssimas. Companhia do Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia de Motos, de motores, e por aí vai embora. Hidrelétrica de Itaipu, e assim vai-se embora, criando uma industrialização e criando as condições para industrializar todos os ramos da economia brasileira. Ou seja, tem que ter indústria de base, tem que ter ferro, tem que ter energia, tem que ter estrada, tem que ter
tudo isso estava sendo construído aqui nesse período de forma autoritária, governada pelo governo e com capital nacional. Muitas empresas estatais. Isso é importante porque momentos posteriores à Era Vargas, os governos do Brasil vão querer continuar o projeto de modernizar, vão querer continuar o projeto de industrializar o Brasil, só que com outra perspectiva, com abrindo o Brasil para o capital externo, abrindo o Brasil para outros capitais. Ou seja, internacionalizando a economia. Aqui não, aqui é empresa estatal, aqui é capital nacional que está predominando. Show de bola. E dentro desse sentido, se desenvolviam os principais elementos da ditadura do Getúlio Vargas, ditadura do Estado Novo. Onde a coisa começou a ficar problemática. É cachorro latindo, não sei se vocês estão ouvindo aqui. A coisa começou a ficar problemática porque estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939. Show! O Brasil ficou relutante de início, mas aí o negócio começou, a pressão dos Estados Unidos, o Brasil tem que ficar do meu lado, era estratégico a posição do Brasil, o Nordeste para controlar ali o Oceano Atlântico, tudo mais, as rotas, e depois com o pretexto do bombardeamento de navios cargueiros do Brasil que estavam indo para a Europa, for submarinos alemães, não teve jeito. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos, do lado dos aliados. Vai criar a Força Expedicionária Brasileira, FEB, que vai enviar aí cerca mais ou menos de 20 mil soldados para combater na Europa. E aí a coisa vai começar a ficar muito problemática. Pelo seguinte, qual era a grande narrativa dos aliados do Ocidente contra Hitler, contra Mussolini, contra o Japão fascista? Qual era a grande jogada? Nós, aliados Ocidente, democracia, liberdade. Hitler, Mussolini, as potências do eixo, ditadura, autoritarismo, e a barbárie toda que eles estavam processando ali na Europa. Show! Essa era a grande narrativa, a grande retórica que os Estados Unidos estavam ali botando para vigorar e tudo quanto é canto. Até nos desenhos, tá? Beleza! Mas qual era a contradição pro Brasil? O Brasil era uma ditadura governada por Getúlio Vargas, sem congresso, sem liberdade, sem partido, sem eleição, que estava indo lutar na Europa por liberdade, por democracia. Olha que doideira, olha que esquizofrenia. E isso fortaleceu as oposições aqui no Brasil. Porque, sobretudo a partir de ali, quando o Brasil entra de fato, 43, 44, Hitler levando o pau, os Estados Unidos estão avançando, as potências ocidentais estão avançando, já estava quase assim. E, claro, com um profundo peso da União Soviética também na derrota dos nazistas, estava ficando claro que, olha, é questão de tempo até a gente acabar com Hitler. Vai vencer esse modelo liberal, vai vencer no Ocidente, de democracia. Era um outro clima. Se antes, lá mais anteriormente na década de 30, que estava predominando, que estava na modinha, eram modelos de Estado, de governos autoritários, ditadura, agora está saindo da moda. Estão perdendo, outro modelo está começando a predominar. E isso, além de gerar contradição para o Brasil de ser uma ditadura que luta por democracia em outro canto, vai fortalecer as oposições. Em 1943, por exemplo, tem um manifesto dos mineiros. A oposição começa a se organizar aqui no Brasil. Vargas, esse negócio de ditadura não tá dando mais não. Já deu, já tá muito tempo no poder, tem que abrir aí para outros setores. A gente não pode continuar sendo esse modelo que está sendo aqui agora de ditadura, de controle. E outros setores da sociedade, não só as elites ali, intelectuais no Manifesto dos Mineiros, não. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi criada em 43, estão botando os estudantes na rua também para protestar e com boca amarrada, porque tem censura, não sei o quê. Os caras, era um clima de, a gente precisa abrir e democratizar o Brasil, redemocratizar o Brasil. Redemocratizar até forte, porque democracia nunca existiu de fato até então. Mas, era um pouco da palavra. Ótimo, show de bola. E a gente chega em 1953, 44 com o avanço aí desse processo de fim, de crise do Estado Novo. Mas qual foi a saída do Vargas? O Vargas não gosta de poder, tem tesão em poder, ele quer poder. Ele quer continuar. E ele queria continuar. Ele tenta controlar, Getúlio Vargas, o processo de abertura. Show, vamos abrir, vamos fazer eleição, vai rolar tudo isso aí. Vai rolar. Mas controlado pelo governo. O Vargas, que chama Constituinte, programa eleições para o final de 1945, permite novamente a existência de partidos políticos e tudo mais. E, por exemplo, aí já tem uma jogada. Né? É formada a UDN,
ou seja, o partido de oposição, que reúne todas as antigas oposições de Getúlio Vargas, os velhos insatisfeitos, os viúvas lá da República Velha, da Primeira República, e o próprio Vargas criou outros dois partidos. O PSD, que era mais para funcionário público, para gente para dentro, que estava mais dentro do governo, e o PTB, que era para falar com os trabalhadores. Porque essa é a jogada, irmão. Qual foi a grande marca da era Vargas? O que fez a sua popularidade e o que fez ele ser tão presente na história do Brasil e tão adorado? Ele era o pai dos pobres, irmão. Porque ele foi um sujeito que consolidou a legislação trabalhista, a CLT, consolidação das leis do trabalho. Foi Vargas que colocou no papel, não só porque ele era bonzinho, ai que bonzinho, não, isso era muita luta de trabalhador, muita luta de operário, tá? O interesse de legislar, de diminuir tensões com a burguesia, lá das tretas, das greves, para tentar botar uma normatização nesse sentido. Vargas consolida um conjunto de princípios que já vinha apontando desde lá, de quando assumiu, criou o Ministério do Trabalho, isso aqui. Agora, ele vai colocar no papel com a CLT. Era o salário mínimo estabelecido, férias remuneradas, criou o FGTS, ou seja, não podia ser demitido por qualquer coisa, se fosse teria uma indenização. Criou a Previdência Social, agora o cara podia se aposentar depois de um determinado tempo. Estabeleceu a jornada de trabalho máxima, para 8 horas. Ou seja, não era pique revolução industrial, trabalhar 20 horas, não. 8 horas. Descanso semanal. Não trabalhar no domingo, ou não trabalhar domingo e sábado. Isso não existia. Era sem freio, irmão. Era sem cucharra. Nossa, essa expressão é bem de velho. Mas, enfim... É o cara que fazia comícios. Porque lembra da DIP? A DIP lá, propaganda, aquela coisa, Vargas está ajudando a gente, Vargas está ajudando o trabalhador, tal. Criou-se esse imaginário, porque, meu irmão, num Brasil tão conservador, tão elitista, medidas como essa, assim, o maluco era quase um oásis, um marajá, ninguém ia acreditar. Como assim? Porque coisas que não existiam, não se sinalizavam com avanços para o povo. Isso não era uma característica da Primeira República, que estava cagando e andando pro povo, e muito menos pelos anteriores, que tinha até escravidão. Então, eram direitos que, gente, isso era muito forte, isso era muito impactante. E toda era Vargas, mas veja, o Vargas dá direito, mas o Vargas também quer outra coisa em troca dos trabalhadores. Ele controla os sindicatos. Os sindicatos eram controlados pelo governo, ele quer uma máquina de intervenção, de tutelar os trabalhadores, para não ter greve, para não ter bagunça, para não ter coisa que o Vargas não quer. Então, tipo assim, eu dou para você, mas também quero de volta. Quero o quê? Quero que você fique comigo, só vai ter os sindicatos que o governo autoriza, tem todo um conjunto de intervenções aí que são super importantes. E nesse sentido, portanto, quando ele está abrindo de novo, indicando que vai ter eleição em 1945, criando os partidos, também cria um partido para dialogar com esses trabalhadores, que era o PTB. E aí entra um movimento curiosíssimo, o tal do Queremir. O que foi o Queremir, meu filho? A gente está em 1944, 45, vai ter eleição. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, estava seguindo a seguinte linha, agora, nesse contexto aqui, ainda tá rolando luta na Europa e tudo, a gente tem que continuar antifascista. Ou seja, tem que abraçar todo mundo, o negócio é não deixar fascista chegar. E pegaram o Vargas, a gente quer o Vargas. E começou a incentivar, e o próprio Vargas incentivava isso, faz isso aí, gente. Incentivava um movimento de, Getúlio Vargas precisa continuar no poder. A gente chama constituinte, vai ter eleição, mas com Vargas no poder ainda, ele conduzindo. Para não chegar um fascista, um fascista que era o próprio Vargas. Porque essa é a contradição. O Vargas que, em 37, sinalizou tão positivamente pro nazismo, fascismo, tinham várias inclinações, várias inspirações, é o Vargas de 44 e 45, que os militares que apoiaram ele desde o início não queriam mais o cara no poder. A burguesia também já estava assim, não, quero outra coisa, não quero mais Vargas não, esse negócio de Vargas não me agrada mais, não é mais do meu interesse. Você tinha velhos ressentimentos lá da elite do café, da elite latifundiária, que também não queria mais Vargas. Então Vargas perdeu os militares e a elite. Estava sem apoio. Para quem ele vai jogar? Para continuar no poder. Vai jogar pro povão.
Vai pegar tudo que ele fez de leis trabalhistas e tudo mais e falar, ó, vocês têm que fechar comigo, porque só eu que dei coisas para vocês. Olha a jogada. E é assim que ele sinaliza. E aproveitou esse movimento do PCB, que queria manter Vargas no poder, porque ele já tinha assumido um outro contorno. Já era o Vargas que tirou a máscara de fascista e botou a máscara de democrata, de camarada, de operário, né? E, bom, vamos ficar com esse cara. Foi o tal do queremismo. A palavra de ordem do queremos Getúlio. E começou-se a se incentivar o movimento de rua de, ó, Getúlio tem que continuar, Getúlio tem que continuar. Aí isso desagradou ainda mais as oposições, ou seja, os poderosos no Brasil, a elite e os militares. Falaram, não dá mais, Getúlio Vargas não pode continuar. E vão processar justamente nesse sentido um golpe. Ou seja, impediram Getúlio Vargas de participar da eleição e tomaram o poder. Falaram, Vargas, não dá, dá licença, a gente assume daqui no final do ano, de dezembro, vai ter eleição. Isso a gente está falando de 1945. A gente segura esses restinhos aqui do período, faz a eleição e 46 tem um novo presidente e você vai para casa. E foi esse basicamente o acordo. Liderado por Góes Monteiro, general, que tinha feito a Revolução de 30 com Vargas e agora estava apoiando pelas costas. Vargas estava sem apoio, estava sem clima, não teve outro jeito para resistir. Falou, show, não tem jeito, vou para casa, acabou. E assim a gente termina a Era Vargas em 1945. Um período de profundas mudanças na história do Brasil. O Brasil que começa a modernizar-se, mantendo o autoritarismo. Veja só, gente, a história é isso. A história não é linear. A história é movimento. E é sempre um movimento de ruptura, coisas mudam, mas coisas continuam. Nunca é rompeu tudo, acabou, tá com a bomba. Não. Ruptura, continuidade. Era Vargas é isso. Há momentos na história, entretanto, que sinaliza, cheira, prepondera mais as mudanças. E Vargas foi um pouco nesse sentido também. Ele vai modernizar o Brasil, tirar o Brasil aquela cara rural, aquela cara agrícola, iniciar um processo forte de industrialização, de urbanização, de modernização. O trabalhador urbano, o operário aparece agora como um sujeito importante nesse processo, é um novo sujeito. Vargas sinaliza também com mudanças culturais, está abraçando essa ideia de vamos valorizar o trabalhador, ser trabalhador é bom, coisa que não existia antes. Está abraçando um conjunto de novas ideias, mas mantendo a via autoritária. Ó, o povo longe, o povo controlado, porque o sindicato eu controlo, não tem movimento sem que eu queira, né? Sem Getúlio Vargas autorizar, sem um governo autorizar um sindicato. Não tem esse negócio de greve. Os comunistas que tentaram tomar o poder em 35 levaram pau. Quem tentava discordar do governo, movimentos reprimir, acabar, manteve a via autoritária. O povo longe do poder. Quem faz aqui é o governo junto com as elites. E sinalizou um conjunto de mudanças nesse sentido. Em um dado momento, agradou parte dos poderosos do Brasil que compuseram junto com ele o governo. E os militares que sempre tiveram importância chave. Os caras que... O exército vai ser um elemento perene na nossa história desde lá da Guerra do Paraguai. Derrubaram o imperador. Vão ser ativos durante a Primeira República. Fizeram a Revolução de 30 junto com Vargas. Tiveram vários momentos. Os mesmos que apoiaram Vargas se separaram dele, derrubaram Vargas. E vai ser assim até a ditadura militar, de 64 a 85. É um ponto-chave. Então, em dado momento, agradou as elites, conseguiu cooptar essa perspectiva de mudanças, essa perspectiva de, olha, precisamos sinalizar outros processos históricos, uma modernização. Agradou, valorizou, porque ele era o pai dos pobres, meu camarada, mas era a mãe dos ricos. Enriqueceu muita gente, a burguesia ganhando dinheiro. Está mantendo os interesses agrários, interesse popular, reforma agrária, isso nem entra na pauta. Então, um conjunto de manutenções. Enquanto, em dado momento, o xadrez, a configuração política estava bom, estava favorável para esses grupos, mantiveram Vargas. E ele gostava do poder, ia habilmente mudando de máscara, de acordo com as conjunturas, e ia ficando. Quando se tornou insustentável, Vargas era já um problema, perdeu essa base de apoio, ele tentou jogar para os trabalhadores. Mas aí não teve jeito. Foi afastado do poder. Mas não morreu politicamente. Ele vai se eleger democraticamente depois do governo Dutra com os trabalhadores e vai ser treta de novo, e o suicídio dele em 1954. Mas isso foi assunto para outro vídeo.
Esse momento da Era Vargas é importantíssimo pelo conjunto de mudanças, pelo que aponta de novo para a história do Brasil, e é o início do que a gente pode chamar, né, de pensar um Brasil moderno. É essencial pensar Getúlio Vargas e o que a Era Vargas inaugura de mudanças na história do Brasil. Então é isso, minha gente, ó. O vídeo ficou longo, mas espero que você tenha entendido tranquilinho, ó. É isso. Beijo, tchau, tchau. Tô subindo.